Olá, sétimo ano. Nesse vídeo nós iremos introduzir o terceiro bimestre com o assunto de força. Então vocês vão perceber que nesse terceiro bimestre, as ciências, a gente vai voltar um pouquinho para a física. E força é nosso primeiro conteúdo. Então nesse primeiro vídeo, no vídeo de hoje, eu vou fazer só uma pequena introdução. A gente vai fazer uma leitura, uma explanação breve. E nas próximas aulas eu vou entrar com mais detalhe, colocar mais exemplos para vocês. Não esqueçam de entregar as atividades para que eu possa registrar a frequência de vocês. Essas atividades também valem como ponto extra. Não esqueçam de entregar os trabalhos. Muitos de vocês tiraram nota baixa porque não me entregaram nada. Então, vamos ser mais responsáveis e entregar as atividades. Vamos lá? Então, força. O que seria força? Força ela tem várias definições, né? Mas cientificamente, a força ela é a interação entre dois corpos ou mais. Então veja aí, o conceito de força. Ao vermos um fisiculturista com músculos grandes, dizemos que ele tem muita força. Porém, esse não é um uso científico desse termo. Devemos entender que a palavra força é utilizada de muitas maneiras diferentes no cotidiano, mas quando formos usá-las no sentido científico, sua definição está estruturada como está aí. Então, força, no sentido científico, ela é a interação entre dois corpos ou mais corpos, onde essa interação ela pode alterar a velocidade de um corpo, ou seja, existe a ação de uma força quando freamos um carro, por exemplo, em movimento. Então, existe uma força que que exerce nessa ação. Essa interação, ela quando ocorre deformação de um corpo. Aí nós temos aí um exemplo, um jogador que ao cabecear a bola, tanto a bola como o corpo do jogador, né, a testa, ela vai ser deformada. Então, esse seria um conceito de força. Ou quando mantém o corpo em equilíbrio. Aí nós temos aí exemplo, uma força, existe uma força aí nesse exemplo aí, que a fita exerce sobre a pessoa e auxilia essa pessoa no equilíbrio. Então, isso é força. Nós iremos ver vários conceitos, várias formas de força aí. Aí nós temos aí abaixo que a força ela pode ser exemplificada com vetores. E o vetores, o que é o vetor? É uma seta. Aí vejam aí. O vetor ela é uma flecha utilizada na representação gráfica das forças que atuam em um corpo. Então, vocês vão ver muito essas flechas para calcular a força de um corpo. Então, nós iremos utilizar muita matemática nesse terceiro bimestre. Aí, vejam aí. Na flecha, a cor azul, ela indica a direção. O vermelho é o sentido. E essa cor verde aí é o comprimento. Então, observe aí abaixo, nós temos 3 corpos, cada um exercendo forças diferentes. A força, ela vai ser simbolizada com F, e ela é medida em Newton. Newton é o símbolo N, a unidade de medida é o N, Newton. Depois nós iremos entender quem é Newton, quem ele foi e as colaborações dele na física. Aí, veja aí, os vetores, se vocês observarem aí esse primeiro corpo, com o segundo, o vetor 1 e o vetor 2, onde está aí simbolizado com F1 e F2, vocês podem observar que eles têm tamanhos diferentes. Então, se eles possuem tamanhos diferentes, o comprimento é diferente, a intensidade da força exercida nesse corpo ele vai ser diferente. Se o tamanho é menor em F1, a força aí é menor. F2, ele tem o comprimento maior, a força exercida ela foi maior. Mas observe que tanto em F1 como F2 o sentido é o mesmo. Então, o sentido para a direita. Já no terceiro corpo, a gente observa que a intensidade da força exercida nesse corpo, ele é um pouco próximo do F1. Porém eles têm sentidos diferentes. Então, sentidos opostos. A força ela está sendo exercida aí no lado esquerdo. Então, para fazer esses cálculos, vocês precisam observar a intensidade, a força
que está sendo exercida no corpo e a posição do vetor. Aí vamos observar aqui abaixo. Continuando. Há ainda algumas forças com nomes especiais, como força-peso, que está relacionada à aceleração da gravidade, a força elástica, que ocorre em elásticos e mola, a força de atrito, que está relacionada com o contato entre as duas superfícies, que tende a deslizar uma em relação à outra. Então, assim, não se preocupem em aprender agora esses tipos de força, porque nós iremos, nesse conteúdo, nesse terceiro bimestre, nós iremos falar muito sobre essas forças, principalmente a força de atrito. E força resultante. A gente viu ali no exemplo anterior que a força ela apenas existe uma força exercendo em um corpo. Na força resultante, existe mais de uma força exercendo num corpo. E essas forças resultantes, ele é o resultado da ação de todas as forças atuantes no corpo. E como é que a gente calcula isso aí? Como eu falei a vocês, a gente observa a força, a intensidade exercida no corpo e a posição da seta, se estão no mesmo sentido ou em sentidos diferentes. Aí observa aí nesse primeiro corpo. Nesse primeiro corpo eu tenho duas forças atuantes. Uma, a F1 de 100 newtons e F2 de 120 newtons. Então, para calcular a força resultante, eu vou somar as forças que estão exercidas de F1 e F2. Por que eu vou somar? Porque os sentidos estão no mesmo, as flechas estão no mesmo sentido. F1 e F2 apresentam o mesmo sentido, os dois estão no sentido à direita. Então, sentidos iguais, soma as forças. Então, a força resultante será igual a 100 mais 120, que é igual a 220 newtons. Quando forças diferentes exercem no mesmo corpo e estão em sentidos opostos, eu vou subtrair. Aí eu tenho aí a força 1, 100 newtons, e força 2, 120, só que eles estão em sentidos opostos. A força 1 no sentido para a direita e a força 2 no sentido para a esquerda. Então, se eles possuem sentidos opostos, vocês vão subtrair. Eu vou subtrair a força 1 com a força 2. Então, 120 menos 100, eu tenho aí 20 newtons. Então, a força resultante é igual a 20 newtons. Então, veja que não é tão difícil. É só questão de atenção, mas não se preocupe que a gente vai treinar e resolver várias atividades. Enquanto isso, vocês vão abrir no caderno de vocês, no módulo, na página 7, e nós iremos responder a questão 1 e a questão 2. Na questão 1, nós temos o seguinte: uma força pode atuar tendo 3 efeitos, como alterar a velocidade de um corpo, equilibrá-lo ou deformá-lo. São os efeitos referentes ao conceito de força. Na sala de aula, peça a seus colegas que deem um exemplo de força e depois complete seu quadro. Aí vocês vão completar aí como está na imagem. Então, um exemplo que altera a velocidade. Aí nós temos aí força para fazer um saque de vôlei, força ao jogar um objeto para o alto, peso de um objeto enquanto ele cai, força de vento na vela em uma embarcação, a força de atrito sobre uma bola que estava rolando e parou. Então, todos esses exemplos envolvem alteração de velocidade. Equilíbrio e força, ou seja, sustentação. Nós temos aí a força para segurar uma mochila, né? Envolve sustentação. A força para pendurar uma barra e sustentar o próprio peso. Força de cabo para sustentar um lustre no teto. Força nos pilares para segurar uma ponte ou um viaduto. E deformar, nós temos esses exemplos aí. Peso ao deitar em um colchão macio. Então, quando a gente deita, vai haver uma deformação. Força ao apertar uma mola. Força para armar uma flecha em um arco. Então, provoca deformação. Ele vai esticar, vai haver modificação, mudança e deformação. Na questão 2, o levantamento de peso é um esporte olímpico que exige dos competidores levantar o maior peso possível do chão até sobre as suas cabeças. Uma das formas de competição se chama ranking. Nela o movimento é feito sem pausa e a barra
não pode ser apoiada no corpo. Observe a figura a seguir e a ilustração que representa esse movimento. Aí veja aí. Na prova de arranque, o competidor puxa a barra em um movimento único e estende ambos os braços acima da cabeça enquanto agacha ou dobra as pernas. Em seguida, ergue e deve estabilizar a posição final por 2 segundos, quando então pode soltar a barra. Nessa situação, a força muscular do atleta ela deve ser suficiente para superar a força-peso da barra. Qual é esse efeito? Alterar a velocidade, sustentar ou deformar? Então, na letra A, nós temos ao longo dos 2 primeiros movimentos ilustrados na imagem. Então, que efeito nesses 2 primeiros? Nós temos aí alterar a velocidade, tirando a barra do chão e a movimentando para erguê-la sobre a cabeça do atleta. Então, ela pegou, alterou a velocidade. Na letra B, no último passo da imagem, o que é que acontece? Sustentar, ele sustentou a barra por 2 segundos. E equilibrou o peso da barra por pelo menos esses 2 segundos. Então, essa é a resposta. Na letra A, nas 2 primeiras imagens, movimento. Então, houve uma mudança de movimento, alteração. Depois, ela sustenta e equilibra o corpo até pelo menos 2 segundos. Então, é isso. Por hoje, nós iremos ficar por aqui. Nós temos aí apenas uma introdução. Nós iremos entrar com mais detalhes na correção de outras atividades. Para enviar a mim, vocês vão enviar na página 8, questão 3, apenas a questão 3. Responda a questão 3 e me entrega. Vale frequência e todas as atividades feitas eu dou pontuação extra no final do bimestre, ok? Até mais.